Meu nome é Jeremy Wade, explorador, biólogo e detetive das águas. Vai! Faz 30 anos que eu investigo mistérios aquáticos. E vou atrás de assassinos de águas doces e salgadas nos lugares mais remotos do planeta. Agora, nas águas tropicais do sudeste da Ásia, começam a surgir relatos de uma criatura desconhecida que vem empalando banhistas e pescadores, causando ferimentos horríveis e até a morte. As perfurações fatais e a maneira bizarra como acontecem são completamente diferentes de tudo que eu já vi. Será que as vítimas estavam apenas no lugar errado, na hora errada? Ou será que é um assassino à espreita no Recife de Coral? Monstros do Rio. O assassino do Recife de Coral. Ao longo dos anos, eu já vi todo tipo de ataques a pessoas, tanto em água doce quanto salgada. Vítimas dilaceradas por criaturas de dentes afiados, como tubarões, piranhas e barracudas. Corpos esmagados, sufocados e afogados por sucuris e crocodilos. Pessoas mortas ou feridas por peixe-serra. Mas isso aqui é bem diferente. Um relato da Indonésia chamou a minha atenção. Há poucos meses, uma turista que mergulhava num recife de coral foi ferida e morta por um agressor desconhecido. Quanto mais eu pesquiso sobre esse caso, mais eu descubro. Também aconteceram episódios parecidos no sudeste da Ásia. Ataques aquáticos de uma criatura misteriosa. A vítima é sempre empalada. O resultado do ferimento profundo costuma ser lesão grave, paralisia ou até a morte. Este caso novo pode ser minha grande chance de identificar e achar esse assassino que anda à espreita nos recifes de toda aquela região. O caso aconteceu no litoral do Sulawesi, uma das maiores das 17 mil ilhas da Indonésia. Eu nunca tinha estado nesta parte do mundo. Foram mais de 10 mil quilômetros percorridos até o coração da Ásia Equatorial. É muito fácil se deixar levar pela beleza do lugar, mas estou aqui para pegar um assassino. Meu destino é a cidade de Donggala, uma vila de pescadores na costa noroeste, cujas praias e recifes preservados atraem uma multidão de mergulhadores e turistas na alta temporada. Hoje, as ruas da cidade estão silenciosas. Este lugar é o típico paraíso dos turistas. Faz sol o ano inteiro, as praias são lindas, cheias de palmeiras. Tem um recife de coral pedindo para ser explorado. Mas há uma nuvem negra pairando no ar e é muito provável que o assassino ainda esteja por aqui. A ideia de um assassino no Recife é péssimo para os negócios, e os comerciantes da área preferiam que a história fosse esquecida. Depois de muita insistência, consigo falar com Abubakar. Ele estava mergulhando no dia da morte da vítima mais recente. Pode me dizer exatamente o que é que você viu? Pada saat itu, kejadian itu sore hari di sekitar... Ele conta que foi na época do Réveillon. A praia estava lotada e todos queriam aproveitar a água morna. De repente, ele ouviu uma gritaria. Uma mulher que estava mergulhando havia sido atacada. Você estava na praia e todo mundo dizia que tinha sido um peixe, mas ninguém sabia exatamente qual. Memang benar.
Ele sugeriu que eu falasse com a Aisha, que alugou o snorkel e a máscara para a vítima. Saya di sana. Aí você ouviu uma gritaria, ouviu um barulho. Aí você saiu para ver o que tinha acontecido, para ver se podia ajudar. E o que as pessoas acharam que tinha acontecido, o que elas viram? Keadaannya sudah Ela diz que pisang. viu o sangue escorrendo da cabeça da mulher. Tak keluar. Bu, kenapa bu? Sakit? A vítima foi levada ao hospital às pressas. A cabeça é uma estrutura bem sólida e tem que ser. O principal objetivo do crânio é proteger o cérebro, então a maior parte é feita de osso. Tem alguns pontos fracos, principalmente as órbitas, mas a vítima estava usando uma máscara dessas. Eu sei disso porque eu falei com a mulher que alugou para ela, então os olhos estavam bem protegidos. O interessante é que para furar isto aqui, ou isso, só com muita força, muita potência, tem que ser algo muito pontudo. Tudo isso denuncia que o agressor deve ter sido um peixe bem grande e forte. Ninguém com quem eu conversei viu a criatura. Eu não imaginava que os assassinos poderiam viver em águas tão próximas aos banhistas. Se eu tivesse acabado de chegar nesse lugar sem saber o que tinha acontecido, eu estaria doido para cair na água com o snorkel e explorar o Recife, mas agora eu confesso que não estou muito tranquilo por ter que mergulhar. No momento, estou bem vulnerável, como uma mulher que morreu. Não estou vendo nenhum animal grande por aqui e nenhum destes peixes tem dentes ou outros recursos para furar o crânio de uma pessoa. Há muitos peixes aqui, mas basicamente são só peixes pequenos, coloridos. Desses que a gente só vê em aquários. É exatamente o que eu esperava ver em um recife de coral tropical. Bom, então a minha primeira impressão deste lugar é que não tem perigo nenhum. Como não encontrei nada lá embaixo, decidi ir até o porto, falar com as pessoas que mais conhecem estas águas. Os pescadores. Eles contam que aconteceram outros ataques na área. Vou conversar com um pescador experiente, conhecido como Papa Chuchu. O pessoal daqui me disse que você sofreu um ataque. Pode me contar como é que foi que aconteceu? Jam 7 sampai jam 10. Nós sudah istirahat di kapal. Ele estava em um barco pequeno pescando perto do Recife, usando apenas linha. Papa Chuchu estava puxando o atum que tinha fisgado, quando de repente um marlin enorme bateu no barco por baixo. Então você estava pescando atum e um marlin apareceu do nada. A força do marlin partiu o barco ao meio. 2 ekor. Sakalang. E não foi só isso. Ao cair na água, Papa Chuchu viu que tinha sido empalado pelo bico afiado do animal. Ele teve que se livrar dele para que os outros pescadores pudessem puxá-lo para fora da água. E você tem alguma cicatriz aí, alguma marca? Ah, entrou aí? Entrou aqui e saiu aqui? Entendi. Foi muito azar ter sido atingido por um marlin, mas também foi sorte sobreviver. Eu sei como são esses peixes. Uma vez pesquei um marlin listrado no México e sei que podem pesar quase 200 quilos. Outras espécies podem ficar 4 vezes maiores. Esse peixe é um dos mais rápidos do mar, podendo atingir uma velocidade de mais de 80 km por hora. Por causa do bico afiado, qualquer contato humano poderia ser fatal. Mas o marlin geralmente vive em mar aberto. Será que poderia ser uma ameaça aos banhistas em águas rasas?
Eu sei que uma espécie de marlin pode frequentar águas rasas. Mas será que ele está aqui? Para descobrir, vou contar com a ajuda de um famoso praticante de pesca esportiva, o Sr. Huang. Tudo é para os marlins? Ele pesca marlins dignos de prêmios, usando apenas uma linha. Ele gosta do desafio deste tipo de pesca. O corpo a corpo com o peixe elimina a necessidade da vara. A linha transmite a força do peixe da forma mais direta possível. A única coisa entre o pescador e o peixe é uma mísera linha. Depois que o peixe morde a isca, um dos momentos cruciais é fixar o anzol. O processo é o seguinte: o peixe morde a isca e a gente tensiona a linha um pouco e fica segurando. Bom, é claro que existe o risco de a gente ser puxado para o mar e ninguém quer isso. Então, a gente enrola a linha na mão, parece meio arriscado, mas na pior das hipóteses, é só abrir a mão e soltar a linha. O que não pode acontecer é a linha enrolar errado assim, porque aí, quando a gente abrir a mão, não vai sair, vai apertar. Aí a gente pode acabar sendo puxado para o mar, porque, bom, a linha não vai arrebentar. E a outra coisa, tem linha aqui no chão. Então, a gente tem que deixar os pés bem longe para não acabar se enrolando nas linhas soltas. Muito bem. Tudo pronto? Agora é só a gente esperar e ficar de olho, porque pode ser que dê para ver alguma coisa um pouco antes de algum peixe morder a isca. Eu seguro a linha para fixar o anzol. Entre mim e o peixe enorme, apenas uma linha e um par de luvas. Depois que o anzol está no lugar, a gente desliga o motor do barco. Tá indo pro fundo, tá indo pro fundo. A gente conseguiu ver o peixe fora da água. É um peixe bem grande, deve ter quase 100 quilos por aí. A força deste peixe está me fazendo questionar a decisão de dispensar a vara e o molinete. Com o molinete, é a máquina que faz todo o trabalho. Já com as mãos, é você que tem que segurar a linha. A melhor forma de fazer isso é aplicando um certo ângulo. Mas o problema é que a linha molhada fica escapando de vez em quando. Estou conseguindo puxar o marlin. Mas é melhor não cantar vitória antes do tempo. Muitos peixes se revelam imprevisíveis até os segundos finais e podem nos surpreender com uma última tentativa de se libertar. Ele se soltou. Caramba, conseguiu se soltar. Inacreditável. No último momento de uma batalha épica de 1 hora, o peixe conseguiu cuspir o anzol. Mas nem tudo está perdido. Eu consegui identificar o animal. Parecia ser um marlin negro. Quando a gente pega um marlin, geralmente consegue ver antes de puxá-lo para o barco. E eu vi o peixe pular uns 3 metros acima da superfície. Ele pulou bastante. E se alguém ainda tinha dúvidas de que esse animal é perigoso e pode ferir as pessoas, bom, vendo como ele se movimenta, com certeza ele é perigoso. Diferente de outros predadores que caçam em mar aberto, o marlin negro se aproxima da costa para se alimentar. Por enquanto, ele é meu principal suspeito, mas ainda tenho dúvidas. De volta à praia, retorno à cena do crime. Oi, você sabe como é que eu posso... Dessa vez vou falar com o instrutor de mergulho, Nazrul. Você estava aqui no dia em que a mulher foi atacada na praia? Bom, eu estava aqui na praia, mas eu lembro que eu estava mais lá pra dentro. Em que parte tiraram ela da água? Ali atrás daquele restaurante ali. Sei. A Pode água ser... que bate nessa Pode ser um altura. peixe bem grande? Já viu algum marlin por aqui? Já, só que eu vi bem mais pro mar, longe da Mas praia. aqui perto não, né? Não. E você acha que tem alguma possibilidade de um marlin ter atacado essa mulher? Não. Pra começar, é raso demais aqui. Sei. E a gente sabe que o marlin é um peixe muito grande, né?
Bom, então se fosse um Marlin, o ferimento seria bem maior, seria mais bem visível. maior. A cabeça teria sido destruída, sei lá. O Marlin pode até ter a arma, mas não consigo colocá-lo na cena do crime. Nasrun tem certeza absoluta de que não foi um Marlin. Ele nunca viu nenhum Marlin perto dessa praia. Ele também disse que mesmo que fosse um Marlin pequeno, o ferimento na cabeça da mulher teria sido muito mais visível. Bom, então eu tenho que continuar investigando. Existe um animal aqui tão perigoso quanto um Marlin. E eu preciso encontrá-lo. Sem nenhum outro suspeito em mente, vou até o hospital em que a vítima foi atendida. Eu sei que a mulher estava viva quando chegou a esse hospital e eu sei que ela tinha um ferimento na cabeça. Mas isso é basicamente tudo o que eu tenho até o momento. Talvez as características dos ferimentos possam me ajudar a identificar o assassino. Encontrei a enfermeira que atendeu a mulher. Vou conversar com Lily Nossante sobre os ferimentos da vítima que ela ajudou a tratar. Pode descrever o estado da paciente quando a viu pela primeira vez? Ela conta que a vítima estava com uma bandagem cobrindo o olho quando chegou e que o ferimento havia sido no globo ocular. Isso para mim é novidade, mas tem algo estranho. Como o olho poderia ter sido atingido se ela estava usando uma máscara de mergulho? Mas se ela tinha um ferimento no olho, então aqueles pedaços de plástico da máscara não deveriam ter piorado a situação? A enfermeira então me conta um detalhe importante. Pouco antes do ataque, o marido da vítima tinha chamado seu nome, fazendo com que ela desse as costas para o mar. Lina! Lina! Ela levantou a cabeça para acenar para o marido. Foi aí que ela tirou a máscara e deixou os olhos expostos. No fim das contas, é possível que não tenha sido um animal do tamanho de um Marlin. A enfermeira diz que o médico que atendeu a vítima também está no hospital. Vou conversar com o Dr. Andy Fassihi sobre o atendimento. Então ela tinha só uma lesão pequena no olho direito? Ela não tinha mais nenhuma lesão em nenhum outro lugar? Não tinha nenhuma marca de mordida, por exemplo? Não, ela não tinha nada. No fim, o ferimento acabou sendo fatal. Você tem alguma ideia do que poderia ter causado tal ferimento? A primeira possibilidade é que talvez tenha penetrado no cérebro. A segunda é que talvez tenha sido alguma toxina. Certo, ok. Então pode ter sido uma lesão mecânica quando algo atravessou a órbita. E também pode ter sido alguma toxina. Ok. O corpo não passou por uma autópsia. Então não temos como saber a causa da morte exata. Mas eu conheço um possível suspeito venenoso que habita as águas da região. A raia lixa. As raias lixas vivem em água salgada e em água doce. E se enterram na areia para se camuflar. Isso as torna uma ameaça em potencial em praias como esta, onde ocorreu o ataque que eu estou investigando. Mas elas também podem atacar enquanto nadam, disparando golpes com a cauda quando se sentem ameaçadas. Muitos banhistas já foram vítimas, incluindo o famoso naturalista Steve Irwin, morto em 2006. Conversei com outro morador da região, o Sr. Ashing, que confirmou que as raias lixas são de fato um problema na praia. Ele tem uma dolorosa lembrança da infância que aconteceu quando estava brincando no raso. Foi nessa parte rasa aqui? Bom, ele contou que quando era pequeno, estava correndo aqui no mar, nesta parte mais rasa, quando sentiu uma coisa. Era uma raia e ele pisou nela. É um acidente clássico e é claro que ela não deixou barato e ferrou a perna dele. É incrivelmente doloroso, ele gritou, chorou. Bom, mas essa é uma das desvantagens de ser criança aqui, de crescer perto do mar.
Agora que sei um pouco mais sobre o ferimento da vítima, quero investigar melhor que tipo de raia é encontrada na região. Uma carcaça descartada por um pescador parece ser a oportunidade perfeita para isso. Eles não comem raia por aqui, mas às vezes acabam pegando uma ou outra. E alguém pescou esta aqui. Ainda está com um pedaço da linha na boca. Olha. Eu tenho que tomar cuidado mesmo o animal estando morto, porque ele ainda tem o ferrão. É bem afiado, pontudo. E o veneno, com certeza, ainda está bem ativo. Muitas raias têm uma cor bem sem graça, mas umas são bem coloridas. E olha essa aqui, olha que azul bonito aqui em cima. Em termos de formato, esta raia é bem genérica, com o corpo em forma de disco e a cauda atrás, os olhos bem grandes. Estes orifícios atrás dos olhos são... É por aqui que a água entra para passar pelas guelras. Elas não respiram como a maioria dos peixes, ou seja, sugando a água pela boca, porque ficam achatadas no fundo e ficariam com a boca... Não, com a boca não, com as guelras cheias de areia, de lama e coisas assim. Então a água limpa entra por aqui, passa pelas guelras, aí sai por essas aberturas aqui, olha. Aqui. Aqui é a boca. Elas têm dentes, mas são bem pequenos. Não são afiados nem nada, mas a mandíbula é bem forte e tem uma boa pressão. Agora falando do ferrão... Bom, na verdade, são dois. Tem um mais longo e um mais curto. O ferrão principal tem... deve ter uns 5 centímetros. Então, falando do ferimento da mulher que morreu, a primeira coisa é que geralmente as raias atacam o pé, o tornozelo, ou se a pessoa tiver muito azar, ataca o abdômen da vítima. Uma ferroada no rosto não é que seja impossível, mas é bastante improvável. Mas falando do tipo e do formato do ferrão, eu acho que deve ter sido algo bem parecido com isso. Se foi um ferrão como este que feriu o olho da mulher, então a causa da morte pode ter sido veneno. Será que a raia lixa é o assassino que estou procurando? Para descobrir, vou conversar com um especialista da Universidade de San Hatulangi. O professor Gianni Kusen é biólogo marinho e uma autoridade em ferimentos produzidos por animais aquáticos. Eu trouxe uma foto, meio chocante, mas o senhor pode dar uma olhada e... Eu mostrei uma fotografia da lesão da vítima ao professor, mas não vamos exibi-la para os telespectadores. Geralmente, se for veneno, a coloração da ferida fica bem diferente. Fica mais puxada para o roxo, ou para o verde, ou até para o azul. Mas esse tipo de ferimento não parece ter sido provocado pelo veneno que a raia lixa pode liberar. A aparência da lesão, então, o senhor acha que ela estaria mais descolorida por causa do veneno, é isso? Isso mesmo. As enzimas contidas no veneno da raia destruiriam as células dos tecidos, fazendo com que a área perdesse a coloração. Mas esse ferimento não é assim. Então, como foi causado? A identidade do provável assassino continua sendo um mistério. Mas ouvi falar de ataques parecidos ocorridos em uma comunidade isolada localizada nos arredores da ilha principal. Um lugar onde os turistas não costumam visitar. Sampela não é uma vila de pescadores comum. É uma cidade suspensa, construída diretamente acima do Recife e sem nenhum contato com a terra firme. É lá que vive o povo Bajau, conhecidos como ciganos do mar. Os Bajau se mudaram para cá há mais de 60 anos depois de séculos vivendo como nômades em barcos de madeira em mar aberto. A vida cotidiana desse povo ainda gira em torno do oceano. Soube que uma série de ataques sangrentos nas águas perto da vila levou pânico à comunidade. Vou conversar com pescadores Bajaus
para ouvir os relatos em primeira mão. Oi, eu sou o Jeremy. Eu soube que você tem uma história sobre um peixe para me contar. Um peixe que te atacou. Este homem estava numa canoa à noite, quando de repente um peixe pulou da água e o feriu na coxa. E isso aconteceu à noite, Malan? Isso é muito importante. Achei alguém que chegou a ver o que o atacou. E que peixe atacou você, Ikan Abá? Sorry. Sori. Peixe Sori. Não sei que peixe é esse, mas o homem diz que o animal era do tamanho do antebraço dele. Então, era mais ou menos desse tamanho? Outros pescadores me mostraram mais marcas de ataques semelhantes. Onde foi que ele pegou você? Onde foi? Ada bekas ini di sini. Sei. E a segunda? Onde foi a segunda vez? Ele foi atacado 2 vezes. Então, o que parecia ser episódios isolados, segundo os moradores dessa vila, não são ocorrências tão incomuns. E isso foi à noite, certo, Malan? Pertama kena di sini. Várias pessoas contam que foram atacadas pelo Kedua tal kalinya peixe. adalah lagi kena pantatnya. Os relatos de perfurações parecem compatíveis com os ferimentos da vítima de Dongala. Mas ela foi atacada de dia, enquanto estes incidentes ocorreram à noite. Eu estou conseguindo informações muito importantes por aqui. Já até descobri o nome do peixe. Eles chamam de Ikan Sori. Seria o peixe Sori. Eu não sei que animal é, mas... eu sei que ele não morde. Ele perfura. Ele perfura as vítimas no momento em que ele pula da água. Não parece ser um peixe muito grande, mas os ferimentos provocados por ele podem ser fatais. É como a piranha. Pequeno, mas perigoso. Vou conversar com Nuhari, cujo irmão, Halakan, foi morto por um desses peixes Sori. Pode me contar exatamente o que aconteceu com o seu irmão? Pada waktu dia berangkat, Ele conta que o irmão e o primo tinham saído para pescar à noite. Os barcos estavam um do lado do outro. Os pescadores tinham acabado de acender os lampiões quando um peixe pulou da água, acertou Halakan nas costelas e o derrubou no mar. O primo conseguiu tirá-lo da água e levá-lo para a vila para tratarem o ferimento. Parece que não era uma lesão muito extensa, não estava sangrando muito e não estava doendo muito. Mas 1 hora depois de terem voltado à vila, ele morreu. E eles viram o tamanho do peixe? Era um peixe muito grande? besar ini anunya itu. Ele disse que o peixe devia ter quase 1 metro de Panjangnya comprimento. ada lebih 1 meter. Bom, tem uns detalhes diferentes, mas a história é basicamente a mesma. Aconteceu durante a noite e o peixe pulou da água e desferiu um golpe que perfurou o tórax, mas nesse caso o ataque foi fatal. Mas um ponto me chama a atenção. Todos os ataques aconteceram depois que os pescadores tinham acendido os lampiões. Já li sobre outros incidentes noturnos com peixes saltadores. Na Nicarágua, o camarupim pula da água porque se assusta com a luz. Outros predadores costumam morder as iscas atraídos pela luminosidade. Será que foi a luz que desencadeou os ataques em Sampela? Eu preciso ver esse animal, esse tal de peixe Sori. Então eu combinei de me juntar a um grupo de pescadores hoje à noite. É claro que eu estou torcendo para não me machucar. Geralmente, quando tem algum animal perigoso na água, eu me sinto seguro no barco. Mas essa é uma daquelas ocasiões em que eu sei que vou correr risco. Saímos na escuridão do oceano em canoas de madeira construídas pelos Bajals. Esses barquinhos não oferecem praticamente nenhuma proteção contra os elementos ou contra uma criatura que possa pular da água. Espero não ser a próxima vítima. Acendi a lanterna e estou iluminando a superfície da água para ver se algum animal reage à luz, seja que animal for.
Ali. Tô vendo alguma coisa mais pra lá. São peixes pequenos que começam a pular quando a luz bate. Os peixes reagem à luz, mas estão fugindo e não vindo na minha direção. É como se eles estivessem entrando em pânico, é o que parece. Os peixes fogem quando ficam assustados e às vezes acabam pulando. É aí que algo maior aparece. Tem alguma coisa ali. Eu vi alguma coisa pulando ali. Fez um arco assim. Ele saiu da água num ponto e entrou de volta uns 2 metros à frente. Era um peixe comprido e esguio, compatível com a descrição do tal peixe Sori, apontado como responsável pelos ataques. Preciso ver mais de perto. Próximo dali, um grupo de pescadores prepara uma rede. Quando tudo estiver pronto, eles vão fazer o peixe nadar em direção a ela. Bom, eles já estão colocando a rede na água e estão formando um círculo. Até agora, nós estávamos fazendo tudo muito discretamente. Mas agora, parece que eles vão começar a fazer mais barulho, vão bater no casco das canoas, acender os lampiões e... é agora que os peixes podem começar a pular. Geralmente, se os peixes pulam e não são muito grandes, não é problema. Mas pelo que eu estive conversando com as pessoas aqui, tem um peixe que não é enorme nem nada, mas ele é... bom, se você for atingido, quando ele saltar, pode morrer. Então eu não sei o que estou sentindo. Estou curioso para ver o que vai aparecer, mas também estou bem nervoso. Tem alguma coisa na rede. Não é um peixe, mas um animal que pode ser ainda mais perigoso. É uma serpente marinha. É bem característica, uma Bongarus fasciatus. É uma das serpentes mais venenosas do mundo. Ela está aqui, bem atrás de mim, e esse barco está muito instável. Eu não estou gostando nada disso. Ele está cortando a malha na rede. Acho que ele vai tentar soltá-la. Vamos ver. Estou procurando um animal assassino que pula bem alto, então estou meio preocupado com o que pode sair da água. Também não quero cair no mar de jeito nenhum, em nenhum momento, agora que vi uma amostra dos animais que habitam essas águas. Bom, estou gostando menos ainda dessa situação. Cada vez menos. Por hoje, chega de emoções. Mas pelo menos consegui avistar o peixe que parece ser o responsável pelos ataques na região. É um grande suspeito no caso que estou investigando. Mas uma questão não sai da minha mente. Como um peixe que reage de forma violenta à luz à noite teria ligação com um ataque ocorrido em plena luz do dia? De volta à terra firme, novas informações começam a aparecer. A família da vítima, que estava mergulhando, soube que eu estava investigando o caso e me convidou para uma conversa no restaurante. Lina Hermanwan tinha 39 anos e era mãe de 2 meninos. O marido, Benny, e a prima, Furley, também estavam na praia no dia que Lina foi atacada. Eu tinha andado uns 20 metros... quando eu ouvi pessoas gritando atrás de mim. Aí, quando eu me virei, eu vi minha esposa sendo carregada pelos homens. Terus tiba-tiba, sementara berenang begitu, ikannya Furley conta que estava na água com Lina no momento da tragédia. Depois de horas mergulhando, as duas tinham resolvido voltar para a areia. De repente, 2 peixes pularam da água. Um quase bateu nas duas e o outro acertou Lina no rosto. Depois que o peixe machucou o olho dela, a água ficou cheia de sangue. Tinha muito sangue. Muito sangue.
Benny me mostra itens recolhidos no local que acredita que possam ser do meu interesse. O cordão e os brincos de Lina. Então ela usava isso na hora do ataque. Esta pista pode ser muito interessante. O elo perdido entre noite e dia. Será que o brilho produzido pelo reflexo dos raios de sol na joia provocou uma reação no peixe igual à produzida pela minha lanterna? Será que ele confundiu o brilho da joia com uma presa em potencial? Os predadores costumam atacar primeiro e perguntar depois. Segundo o marido da vítima, o ataque se deu às 5 horas da tarde. Peixes de corais costumam se alimentar sempre nos mesmos horários. Então vou voltar à praia na mesma hora para tentar encontrar o assassino. Em vez de usar métodos tradicionais, eu estou pensando em fazer algo diferente. Eu vi o peixe sori que os ciganos do mar dizem ser o culpado pelos ataques em Sampela. Acredito que ele seja responsável pelo que aconteceu aqui. Para provar isso, primeiro preciso avistar o peixe na cena do crime e identificá-lo. De início, só vejo os mesmos peixes inocentes que vi no meu primeiro mergulho. Mas, de repente, outro animal entra no meu campo de visão. Minha câmera submarina capta a imagem de um peixe de formato aerodinâmico. Focinho pontiagudo e boca cheia de dentes. Parece o animal que eu vi no Recife de Sampela. O que os bajaus chamam de sori. Na luz do dia consigo ver que é um peixe que conheço como peixe-agulha. Fica bem claro que ele está muito à vontade aqui no Recife, onde Lina foi atacada. Este predador pode chegar a 1,5 metro de comprimento e a mandíbula alongada esconde cerca de 200 dentes. Quando está fechada, a boca forma um bico afiado como uma adaga. Existem muitas espécies conhecidas por pularem da água em certas horas do dia. O que a gente não sabe ao certo é por que elas fazem isso. Uma das teorias é que elas saltem para se livrar de parasitas que ficam presos nas escamas e nas guelras. Os peixes não têm mãos, então eles não têm como arrancar esses parasitas. Quando pulam da água, batem na superfície, podem estar tentando se livrar desses parasitas. Mas o mais comum é que isso aconteça quando os peixes ficam assustados. Eles percebem algum tipo de ameaça embaixo d'água. E aí, quando pulam no ar, pode ser que queiram se livrar dessa suposta ameaça. No caso do peixe-agulha, imagine a cena. Ele está lá no mar, à noite, quando de repente vê uma luz na superfície. Aí a reação dele é nadar bem rápido e pular na água. O interessante no peixe-agulha, quando ele está caçando, é que esses saltos podem ser bem imprevisíveis. Então é claro que a gente pode tentar sair do caminho, mas na prática não é tão fácil assim. Você não sabe quando ele vai pular. Você só reage quando ele já pulou. É bem fácil imaginar o estrago que esse peixe pode causar ao atingir 65 km por hora. A única maneira de saber se essa mandíbula seria capaz de atravessar a cavidade ocular de uma mulher é pegando um desses peixes. Mas eu sei que seria impossível capturar esse peixe dentro da água. Também seria difícil fazer um anzol penetrar na mandíbula dura do peixe-agulha. Ah, é o peixe, é o peixe. Vamos ver. Soltou. Até que tive sorte de ter segurado ele tanto tempo. O problema é que a mandíbula é bem dura. Aí o anzol não fica. Não tenho muito tempo para pescar. Então vou mudar de estratégia. Vou trocar de barco para ficar mais perto da água
e usar uma técnica dos ilhéus. Os nativos usam isto aqui para pegar esse peixe. É só um pedaço de corda, bem desenrolada. O peixe-agulha, que tem vários dentes pequenos, vem e morde a isca. Aí os dentes acabam ficando presos nestes fios. Depois de um bom tempo de espera, o peixe morde a isca. Para! Tem um aqui. Tenho que puxar bem devagar. O peixe está preso por um mísero emaranhado de linhas. Trazê-lo para o barco é uma operação delicada. Só posso contar com as linhas. Não tem nenhum anzol. Eu nunca tinha pescado assim. É preciso manter a tensão. É um peixe-agulha. Finalmente vou poder examinar a arma letal dessa criatura. Eu já tinha visto esse peixe na água, mas ver assim, tão de perto, é bem diferente. Os olhos do peixe-agulha são muito sensíveis à luz. Então é fácil imaginar por que ele teria sido atraído pelo brilho da joia de Lina e se assustado com os lampiões dos pescadores de Sampela. Estou hipnotizado pela mandíbula comprida e afiada. Para um peixe pequeno, o mais importante é você prestar atenção nos dentes afiados. Mas para uma pessoa, como a mulher que estava na água, os dentes não são grande coisa. O pior mesmo é o focinho, que se torna uma arma. E ainda tem esta pontinha que é muito afiada. E mesmo o peixe não sendo tão grande, quando ele está nadando rápido, é como se fosse uma adaga. E dependendo da parte do corpo que pegar, mesmo se a ponta entrar só um pouquinho, pode ser fatal. Finalmente, posso dar o caso por encerrado e concluir uma das minhas investigações mais estranhas. Geralmente, quando procuro um peixe que pode matar uma pessoa, procuro um animal grande. Mas nem sempre é. Às vezes, os menores são letais. E o peixe-agulha é um bom exemplo disso. Como sempre, é o caso da vítima estar no lugar errado, na hora errada e ainda ter um azar enorme. Um azar enorme. As chances de algo parecido acontecer com qualquer outra pessoa são praticamente nulas. Então, podemos ir à praia à vontade. Mas sabendo o que eu sei agora, se um dia eu vir cardumes de peixes pequenos na parte rasa do mar, nadando rápido ou então pulando na água, respondendo a alguma ameaça invisível, talvez a melhor opção seja não entrar na água.